Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje o episódio penúltimo da nossa série, do podcast Resposta para Tudo. Tá? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Hoje o tema escolhido foi um tema de reflexão, que é o seguinte: por que nós sempre gostamos de colocar a culpa na alimentação? Seja em casos de hipertensão, de colesterol alto, de diabetes, de obesidade, tá? Em todas essas áreas, é uma tendência frequente das pessoas sempre considerarem que apenas a alimentação é o problema. Tá? No dia a dia do consultório, essa frequência chama bastante atenção, porque muitas vezes eu percebo que a pessoa ela não está realmente interessada em descobrir o que está acontecendo. Ela está interessada em receber a explicação que ela gostaria. Tá? Então, onde é que eu quero chegar? Esse tema de reflexão, ele é importante porque eu entendo assim, para enfrentar qualquer problema, eu tenho que entender o que está acontecendo. Tá? Bom dia, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Então, eu preciso entender o que está acontecendo comigo e não escolher a melhor explicação para o que está acontecendo. O nome para isso é dissonância cognitiva. É quando eu escolho o melhor caminho para o entendimento. Eu tento embasar as minhas convicções de acordo com o que eu prefiro. Então, no dia a dia, eu vejo os pacientes sempre chegando que eles estão com problemas no nível de glicose, eles estão incomodados com o peso, eles perceberam que a pressão arterial descontrolou. E logo em seguida, essa pessoa começa a comentar sobre a própria alimentação. Tá? E o que eu quero discutir hoje é o porquê essa tendência é tão frequente. Certo? Então vejam lá. No dia a dia, quando eu recebo os pacientes pela primeira ou segunda vez, nas primeiras consultas, e eu observo que a pressão está alta, a primeira resposta que eu recebo é: não, é porque eu vim correndo. Ou porque eu me incomodei lá para achar vaga para estacionar. Então sempre eu recebo como resposta que a explicação é uma explicação corriqueira, eventual e passageira. A pessoa nunca considera que talvez o organismo dela esteja com algum problema de regulação. Então, é óbvio que a hipertensão ela complica nos casos em que a pessoa está mais estressada, onde ela está mais agitada porque está estressada, ou ela está agitada por algum outro problema, ou físico mesmo, porque realmente veio correndo. Isso tudo tem que ser levado em conta. Mas por que a gente tende a achar que sempre que é só esse o problema? Então a resposta para isso, a melhor forma da gente entender é fazendo uma analogia. Qual a analogia que eu costumo comentar? Se nós estamos numa estrada, dirigindo com o carro, e observamos em uma curva que o carro derrapa, ou que o pneu faz barulho, né, quando o pneu canta. O que é a primeira coisa que nós fazemos? Nós tentamos diminuir a velocidade. Tá? O que eu consigo entender dessa parte de colocar toda a culpa na alimentação é a gente começar a achar que todo o problema daquela derrapagem está na velocidade do carro. Então, como eu disse, é de se esperar que um carro numa velocidade excessiva tenha uma chance maior de derrapar. Mas se o pneu daquele carro ele não está em bom estado, a pessoa não precisa nem estar indo muito rápido. O problema está então no pneu, certo? Só que numa estrada, o certo seria sempre ver o estado dos pneus antes da viagem. Tá? Da mesma forma que todos nós sabemos que comer em excesso afeta a nossa saúde. Todos nós sabemos disso. Só que a gente, no fundo, fica testando o corpo para ver até onde ele aguenta. Isso também se vê numa estrada. Nós dirigimos sempre no limite da velocidade, porque a gente quer chegar logo.
mas o perigo da velocidade, os radares, todas as preocupações com a legislação nos fazem ir numa velocidade mais controlada. Mas em uma derrapagem, ela pode resultar até em um acidente. A derrapagem, no caso, seria aquele paciente que observa a glicose descontrolada, aquela pessoa que percebe que não só ganhou peso, como ela continua ganhando peso. Então é aquele estado mais agudo, aquela pessoa que percebe imediatamente que tem algo errado acontecendo. Então, é óbvio que a primeira coisa que nós vamos fazer para tomar uma atitude é realmente diminuir a velocidade. Mas o ponto é esse. Se eu parar esse carro no acostamento, a derrapagem não vai cessar completamente? O barulho do pneu vai cessar completamente. Então essa é a solução? Eu continuar parado no acostamento, sem poder completar a viagem? Então o ponto que eu quero chegar é que a viagem continua. Eu não posso simplesmente desistir de viajar no meio do caminho. Até completar a viagem, eu vou ter que dirigir com mais cuidado. Que é o que acontece com a pessoa diabética, que percebe que o controle do corpo da glicose não está ideal. Então essa pessoa ela não vai chegar a um ponto onde ela simplesmente volta a comer livremente sem qualquer preocupação. Ela sabe que o corpo dela acusou uma deficiência que vai ter que ser manejada. Então, pelo menos até completar a viagem, que seria no caso quando nós morremos, eu vou ter que ter um cuidado adicional. Então, mas eu não posso parar a viagem. Eu preciso continuar até chegar ao meu destino. Então, apesar de uma menor velocidade contribuir, dependendo dessa velocidade, eu não consigo completar essa viagem em tempo adequado. Então, é óbvio que assim que possível, eu preciso consertar aquele pneu, que é aquele momento onde nós procuramos o médico. Que o médico vai dizer, ó, esse pneu está pior que aquele, ou esses dois aqui não estão em bom estado, ou o problema é num eixo do seu carro. Então o médico ele tem a função de apontar o que está errado no carro. Mas é claro que um carro com defeito tem mais chance de derrapar na curva. Porém, se nós exageramos muito na velocidade, mesmo um carro em perfeito estado pode derrapar. Então, toda essa reflexão com a analogia do carro nos faz ver o seguinte: é claro que comer livremente sem qualquer cuidado vai nos levar a ganhar peso, vai nos levar a ficarmos diabéticos, hipertensos, doentes. Isso não há a menor dúvida, mas não é a única explicação. Ela é uma delas. Tá? Então eu digo para os pacientes, você está preocupado com o seu peso? Está aqui para isso. Mas será que tudo é a sua alimentação? Ou tem algo a mais acontecendo? No caso da obesidade, é toda uma rede de regulação hormonal que foi deteriorada. Tanto é que o corpo entende que o peso máximo que nós atingimos agora deve ser buscado. Então, seria o chamado novo set point do peso. Então, o nosso organismo ele entende que o peso que nós já atingimos no passado é o ideal. E ele age sempre em termos de sobrevivência. Na verdade, como eu sempre enfatizo, a única coisa que o corpo faz é tentar trazer de volta para o peso máximo. Ele nem entende por que a gente insiste em querer reduzir o peso. Tanto é que ele fica cada vez mais refratário a cada nova tentativa. Lembrem do episódio anterior, onde nós comentamos que cada tentativa de perda de peso e recuperação torna a nova tentativa mais difícil, afinal foi sacrificado um pouco de massa muscular naquele último processo. Por isso que é interessante sempre que nós aprendamos a lidar com a alimentação para sempre e pela última vez, que a gente nunca permita a recuperação do peso. A grande vitória no controle da obesidade é o controle do efeito sanfona. A perda de peso, o emagrecimento é obtido inclusive com dietas radicais, que na explicação de analogia com o carro seria parar o carro abruptamente. Sem a menor dúvida,
nenhuma curva você vai derrapar com aquele carro, afinal ele está parado. Então, será que a gente não deveria sempre cuidar para que os nossos pneus estejam bons, que o nosso carro esteja em boas condições, que a gente siga as leis do trânsito? Muitas vezes o carro, mesmo com problemas, completa a viagem sem maiores problemas, se nós tomamos um cuidado a todo momento. Tá? Em vez da gente colocar sempre a culpa apenas na alimentação. Em última análise, essa culpa na alimentação, ela tem uma certa defesa, um sistema de defesa psicológico. Quando eu culpo a alimentação, eu culpo a mim mesmo. Se eu culpo a mim mesmo, eu executo exatamente aquilo que eu gostaria de acreditar, que eu estou em pleno controle daquela situação. Então, a palavra-chave desse episódio, que explica o porquê que nós queremos colocar a culpa na alimentação sempre, está na palavra controle. Então, se eu entender que eu corrigindo a alimentação ou fazendo aquela dieta, entre aspas, correta, estaria tudo resolvido. Então, quando eu entendo que a minha alimentação é o único problema, eu assumo que eu estou em absoluto controle do que está acontecendo. Até o momento que a pessoa percebe que, apesar de controlar a alimentação da forma que ela entende, o peso não caiu, a glicemia não ficou mais controlada, nada do que ela esperava aconteceu. Então, o que eu mais recebo aqui no consultório são pessoas que entendem que todo o problema está na alimentação. Tá? Então, isso faz as pessoas acreditarem nessa coisa da alimentação correta e a alimentação errada. Ontem mesmo eu estava vendo num anúncio no Facebook, onde toda a argumentação se baseava em dizer que a dieta do brasileiro é toda errada. Isso é tudo que a pessoa quer ouvir. Por isso que provavelmente ele está tendo ótimos resultados em suas vendas, porque a pessoa está falando exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Só que ele não enfatiza que não é o único problema. Com certeza, uma melhor alimentação, um maior controle tem sentido? Tem, mas você lembra esse paciente que talvez o organismo dela esteja com um problema? Se lembra que talvez o ambiente em que ela viva não seja o ideal? Será que os hábitos dessa pessoa, como o hábito de sono ou de exercício físico, estão adequados? Então, nós temos muitos outros fatores num problema de saúde, como o peso excessivo, como a glicose descontrolada, do que propriamente apenas más decisões alimentares. Porque essa má decisão alimentar, na visão de quem acha que tudo é culpa da alimentação, nada mais é do que uma confissão de culpa. Essa confissão de culpa é querer trazer todo o controle da situação àquela chamada sem-vergonhice. É tudo culpa minha, eu que não me cuido. Mas e aquela pessoa magra que come até mais que as pessoas que têm o peso descontrolado? Todos nós conhecemos pessoas muito magras que comem sem qualquer controle. Mas o peso dela está sendo automaticamente controlado pelos hormônios. Então ela nem se preocupa, porque o peso está sob controle. Então a impressão que todo mundo tem é que essa pessoa controla a alimentação, por isso ela é magra. Pelo contrário, ela é magra porque o sistema hormonal dela funciona. As pessoas que ganharam peso, foi o sistema hormonal dela que deteriorou. Porque qual é o normal? É comer livremente. É comer aquilo que nos mata a fome. É comer aquilo que nos mata a vontade. Então, de certa forma, só aquela pessoa que ganha peso, só aquela pessoa que tem o descontrole da glicose, da pressão, do nível de colesterol, só essa pessoa faz uma autoanálise da alimentação. E, no fundo, psicologicamente, ela torce que seja apenas a alimentação o problema. Assim, ela está em pleno controle dessa situação. Tá? Então, essa reflexão ela é interessante porque ela se aplica em outras situações também. Por exemplo, no medo de altura.
Então, por que as pessoas têm medo de altura? Porque a gravidade é implacável. Então, se essa pessoa desequilibra em um lugar alto, a gravidade vai trazer ela para o chão. Ela sabe que ela pode até morrer. Então, seria esse desequilíbrio e perda do controle para a gravidade a explicação do medo da altura. Muitas vezes a pessoa está em plena segurança naquela altura, mas ela sabe que aquele elevador, se ele soltar o cabo, ela vai ficar à mercê da gravidade. E aí ela vai perder o controle sobre o seu corpo e pode até morrer. Então, quando é que a pessoa desenvolve medo de altura? Quando ela sente alguma instabilidade, quando aquele elevador faz algum barulho. Quando o avião, ele passa por uma turbulência. Então, o que indica isso? Pode ser que a partir daquele momento, o controle da situação seja perdido. Mesmo em um avião, se o piloto decide trocar o destino, ou se ele decide jogar o avião em direção a uma montanha, o que cabe aos passageiros? Apenas esperar pelo pior. Por quê? Porque em um avião as pessoas não têm controle do que está acontecendo. Então, o avião funcionando bem, o piloto ele consegue fazer o que ele quiser com aquele avião. Se o avião tem algum problema, ou se, por exemplo, ocorre um sequestro, a situação específica, todos aqueles passageiros, eles não podem simplesmente pular do avião, porque daí a pessoa pode morrer também. Então, muitos dos nossos medos são explicados dessa forma. Então, esses medos, eles estão associados à sensação de perda de controle. Ao entender que a alimentação é o único problema, eu nego todos os problemas hormonais que podem estar acontecendo, todos os hábitos de vida, como sono, exercício, que estejam inadequados, a influência de outros medicamentos naquele sintoma. Então eu recebo vários pacientes diabéticos que muitas vezes a explicação está naquela injeção de corticoide por problema ortopédico dela. Mas ela só se dá conta disso depois de comentar sobre toda a alimentação dela. Por quê? Porque no fundo ela torce que seja apenas a alimentação. Ela não gostaria de constatar que justamente o tratamento que levou essa pessoa a aliviar a dor, a controlar o problema ortopédico, está causando outro problema. Certo? Então, enfatizando que o nosso medo da perda de controle é uma defesa, então, psicológica. Outro exemplo é naquela pessoa que percebe uma pinta diferente na pele ou uma mancha e o dermatologista aponta que aquilo talvez seja um câncer. Não é óbvio que a gente vai tentar sempre achar que é apenas uma mancha de sol ou que você bateu em algum lugar a mão. Por quê? Porque a gente não quer acreditar que talvez seja uma situação muito além do nosso controle, que é o câncer. Então, percebam que toda nosso direcionamento de escolha do que está acontecendo, ela passa pela situação mais controlável possível. Se a gente bate, voltando para os assuntos de carro, se eu pensar num acidente de carro, a gente quer, ao sair do carro, perceber que o carro estragou o mínimo possível. Afinal, se esse carro tem algum problema que o impeça de andar, ou que o estrago seja muito grande, essa situação fica cada vez mais além do nosso controle. Até em situações mais extremas, que você observa que até os passageiros do carro podem ter até morrido naquele acidente. Que é a situação onde nós não temos absolutamente mais nenhum controle. E até por isso que as pessoas têm tanto medo da morte. Porque é uma situação realmente além do nosso controle depois que ela acontece. Então, esse medo da perda de controle faz as pessoas colocarem uma importância exagerada na alimentação. Assim que eu percebo que uma alimentação mais controlada, mais realista, mais pé no chão, ela é o caminho para eu conseguir sempre completar a viagem em segurança,
eu pararia de restringir a explicação a apenas a alimentação. Então não há dúvida que o controle do peso ele depende absolutamente de controle alimentar. Mas toda vez que a gente entender que o problema está só ali, eu vou abrir mão da necessidade talvez de um medicamento para auxiliar, talvez de cirurgia bariátrica em casos mais graves, do uso de insulina injetável em casos mais graves. Eu vejo isso muito em diabetes com o aparelho de medição da glicemia capilar, que ele é quase uma obsessão dos pacientes. No fundo, o que está implícito ali? Que eu estou no controle do diabetes. Como? Vendo em que nível está. Mesmo que esteja 350 miligramas por decilitro a glicose, pelo menos eu sei quanto que está. E isso, de certa forma, alivia uma das angústias da pessoa, que é saber em que nível que está a glicose. Mas daí traz uma nova angústia, porque ela percebe que ela não está no controle daquela glicemia, mesmo tendo tomado determinado medicamento, mesmo tendo feito a alimentação mais perfeita em seu modo de ver. E aí ela vê que mesmo medindo, a glicemia ainda está alta. Será que então não é a dose da insulina que está fazendo falta? Será que essa pessoa ela não identificou a ação do corticoide naquela glicemia? Será que a qualidade do medicamento que ela não está usando, que ela está usando, está fazendo o serviço esperado? Então são tantos fatores envolvidos que você resumir todo o problema a uma alimentação, entre aspas, errada, é uma minimização perigosa. Nós sabemos que apenas comendo com cuidado, com planejamento, nós conseguimos o controle de inúmeras doenças, sem dúvida. Mas muitas vezes eu não consigo o controle melhorando a alimentação. Da mesma forma, é a visão que todas as pessoas têm atualmente dos medicamentos, até os mais modernos para a obesidade. A pessoa quer acreditar que o medicamento faz a pessoa perder peso. Mas o que está por trás? É só eu comprar o medicamento que o meu peso vai reduzir. Então vira uma mera questão de poder aquisitivo. Se essa solução fosse tão simples, será que alguém ainda faria dieta hoje em dia? Será que, inclusive eu, não estaríamos todos tomando o super medicamento que faz o peso reduzir? Então esse entendimento do que a gente prefere é o grande problema no entendimento de todos os problemas de saúde, na minha opinião. Nós queremos nos posicionar no maior controle possível. Até por isso que tanto que a gente tem medo de câncer. Porque é uma situação que obrigatoriamente eu vou ter que fazer um tratamento. Eu terei que seguir um protocolo. Eu não consigo controlar câncer absolutamente pela alimentação. Tá? E dentro da nossa área da endocrinologia, até muitos colegas, eles entendem que tudo é devido à alimentação, então eles até renegam um pouco esse tratamento. Falam, você não vai controlar nunca seu diabetes se você não cortar o pão ou cortar o refrigerante. Você nunca vai emagrecer se você continuar comendo massas. Então coloca alguns mantras até ali que fazem as pessoas tornarem quase que impossível o controle do peso. Tá? Então, resumindo a minha reflexão no episódio de hoje, é que a gente entenda a defesa psicológica, que é atribuir tudo à alimentação. A defesa psicológica de querer se sentir no controle a todo custo daquela situação. O que eu mais recebo atualmente são pessoas que estão indignadas de terem gastado uma grande soma de dinheiro com os novos medicamentos, indignadas porque o peso não reduziu. Eles só não foram avisados que no estudo desses medicamentos sempre consta uma dieta. E nesse caso, sim, a aderência à dieta será o segredo. Mas percebam que nesse caso aí a pessoa não coloca a culpa na alimentação, mas ela preferiu entender que o medicamento seria a solução. E fica indignada quando percebe que o medicamento não perde quase nada do peso desejado. Certo? Aqui, vê o comentário do Lauro, que ele disse assim, que os exames sistemáticos ajudam a tomar ações mais rápidas e com menores consequências. Sem dúvida,
Porém, o exame sistemático na monitorização da glicemia capilar, ela pode gerar até uma neurose. Porque aquela pessoa ela vai invariavelmente tomar novas atitudes a partir daquela medida. E aquela dose de insulina que ela aplicaria, ela fica insegura de aplicar. Aquela alimentação que já estava preparada, se eu meço a glicemia e vejo que está totalmente descontrolada, eu vou mudar a minha alimentação. Isso vai conferir uma oscilação tremenda do nível glicêmico e que, em última análise, é o que leva às lesões do diabetes. Então, às vezes, nem saber tanto o valor da glicose faz a pessoa se comprometer mais com o plano terapêutico. Ela segue mais à risca aquilo que foi orientado. Então, a medição frequente, assim como no caso da pesagem, leva a pessoa a tomar novas atitudes. Se ela tem uma festa naquela noite e ela pesa e vê que não perdeu peso, ela invariavelmente vai concluir que não está valendo a pena aquele esforço e vai comer livremente na festa. Se nesse mesmo dia ela pesar e ver que perdeu muito peso, ela vai entender como, da forma que ela prefere. Então há uma margem de segurança e eu posso comer livremente também. Por quê? Porque eu quero chegar à conclusão que hoje eu mereço comer livremente. Então a pesagem, a medição da glicemia capilar, como comentado no episódio prévio, ela pode até complicar o nosso tratamento. Eu vejo pessoas que medem a pressão 3, 4 vezes por dia, como se a mera medição fosse resolver o problema. Será que se a pessoa ela não tivesse uma atividade física regular e tomasse seu remédio prescrito corretamente, será que ela precisaria ficar monitorizando a pressão? Muitas vezes é a mesma pessoa que não toma o remédio, é aquela pessoa sedentária, aquela pessoa que faz exame só quando ela é cobrada pelo médico. Então, todas as reflexões, elas servem para quê? Para que a gente haja com inteligência para vencer os nossos problemas de saúde. Não da forma que a gente gostaria de vencer o problema. O importante, no final das contas, é ter o sucesso. E não apenas tornar confortável a visão que eu tenho daquele problema. Certo, gente? Então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês hoje. Tá? Esse é um episódio que eu gostaria bastante de ter comentado, porque envolve muita reflexão. Gostaria que vocês pensassem nisso também. E na sexta-feira nós faremos o último episódio dessa série, do podcast Resposta para Tudo. Já adiantando que eu estou muito agradecido pela presença de vocês, tá? Por tudo que esse projeto representa. Tá? Muitas pessoas dando retorno, dizendo que refletiram sobre cada um dos temas. Muitas pessoas me dizendo que ouviram todos os episódios, que eu fico muito grato. Tá? Porque talvez a gente precise rever a nossa visão sobre a obesidade mesmo. Quando nós temos umas convicções inabaláveis, nós esquecemos que talvez estejamos errados. E isso nos faz nos manter no mesmo rumo. E é sempre importante considerar que talvez a gente não esteja totalmente certo em tudo na vida. Tá bom, gente? Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Um grande abraço e até sexta.